Oi, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso estudo das derivadas. E na aula de hoje, a gente vai enxergar a derivada como uma função. A gente vai aprender algumas fórmulas para a gente calcular as derivadas sem precisar usar a definição formal de limite, tá? E aí, também nessa aula, vamos ver algumas regrinhas de derivação para ajudar os nossos cálculos. Vocês lembram que na aula anterior a gente definiu a derivada pelo coeficiente angular da reta tangente que passa na curva no determinado ponto A, ou seja, um número fixo A. Mas agora a gente vai mudar esse ponto de vista e não só fixar um valor constante A. E a gente vai substituir esse valor A da equação acima por uma variável x. E aí a gente vai obter essa outra fórmula aqui, que agora esse x é variável. Então a gente pode considerar essa nova função, tá? E a gente chama de derivada de f, e a gente define por essa expressão aqui. Então, vamos ver um exemplo aqui de como encontrar a derivada, a fórmula para a derivada dessa função f de x igual a x ao cubo menos x, usando a definição. E que definição é essa? É essa definição aqui, ó, que a gente viu no slide anterior. É onde a gente define a derivada em função do limite dessa expressão, tá? Então, quando eu quero calcular a derivada usando a definição, toda vez que vier uma questão, no exemplo, exigindo que você encontre essa fórmula usando a definição, você vai ter que usar essa definição aqui de limite, certo? Dá mais trabalho, mas é para a gente colocar em prática a definição formal de uma derivada. Então, vamos lá. A gente tem essa função. Vamos usar essa definição para a gente calcular aqui o valor dessa derivada. Então, temos que, por definição, f' de x é igual ao limite quando h tende a zero do f de x mais h menos f de x, dividido por h. Então, aqui, olhando f de x mais h, como é que eu substituo na minha fórmula, na minha função? Onde tem x, eu vou colocar x mais h. Então, é basicamente assim, o f de x, aqui é um x, tá, gente? De x mais h, é aqui eu igualar, equiparar a definição dessa minha função, e onde tem só o x, eu vou substituir agora por x mais h. Ou seja, onde tem um x, eu coloco x mais h. Vai ficar x mais h ao cubo menos, e aí, quando tem só o x, eu vou substituir por x mais h. Vai ficar x mais h. É porque realmente aqui digitar com o mouse é horrível. Vou providenciar uma canetinha. Mas vamos lá. Certo, gente? Então, aqui é o cubo. Então, toda essa equação aqui, olha, está colocada aqui dentro dessa expressão. X mais h ao cubo menos x mais h, certo? E aí, menos o próprio f de x. Quem é f de x? X ao cubo menos x, está aqui. Tudo isso dividido por h, a gente repete aqui o denominador. Então, esse x mais h ao cubo é um produto notável, tá? Quem lembra lá do ensino fundamental. Ou quem não lembrar, é só fazer a multiplicação x mais h vezes x mais h vezes x mais h. Vai dar essa expressão aqui, olha. X ao cubo mais 3x quadrado h mais 3xh ao quadrado mais h ao cubo menos x menos h menos x ao cubo mais x. A gente repetiu aqui, tá? Fazendo as simplificações, colocando um h em evidência, cortando aqui, olha, esse x ao cubo com esse x ao cubo, esse x com esse x, e aí depois colocando um h em evidência, simplificando aqui, a gente vai ter essa expressão. Quando o limite de h tende a zero, eu vou ter que a derivada da função f de x é dada por 3x quadrado menos 1. Então, repetindo, toda vez que uma questão exigir que a gente use a definição para calcular uma derivada, a gente tem que fazer dessa forma. Usar essa fórmula aqui de limite e fazer toda essa simplificação. Mas agora, a gente definiu
que uma função ela é derivável ou é diferenciável em um certo ponto A, se sua derivada existir, tá certo? Se tiver um intervalo aberto, ela vai existir se realmente existir a derivada nesse intervalo. E aí, só um destaque que eu quero deixar para vocês é com relação à notação, tá? Aqui na disciplina, a gente vai usar a notação f' de x, tá? Mas vocês podem encontrar no livro que representem a derivada só o y'. Vocês podem encontrar também no livro texto da gente essa notação aqui, ó, dy dx, a derivada da função com relação a x, ou df dx, ou dessa forma aqui, a derivada da função com relação a x, dfx, dxy. Então, essas aqui são notações diferentes que são usadas para a mesma coisa, tá? Todas representam a derivada de uma função. E aí, até o momento, a gente aprendeu a encontrar a derivada de uma função usando a definição, aquela definição de limite. Mas, a partir de agora, a gente vai aprender algumas fórmulas para calcular a derivada de uma função de forma mais simples, e que a gente vai diminuir a quantidade de cálculos, tá? E aí, a diferença é que a gente vai precisar decorar algumas fórmulas. Mas aí, depois que a gente começar a praticar bastante exercício, essas fórmulas a gente vai fluir mais, certo? Não são tão difíceis assim. E aí vamos apresentar uma regra de derivação por vez, tá bom? Para a gente não confundir. E sabendo que toda fórmula que foi obtida, calculando as respectivas derivadas usando a própria definição de limite, tá? Aqui a gente não vai estar verificando como foi deduzida cada fórmula usando a definição formal de limite. A gente vai ver como é a fórmula e já vai aplicar. A primeira derivada que vamos aprender é a derivada de uma função constante. O que é uma função constante? É aquela função que ela é igual a um número fixo, um número constante, onde se é uma constante qualquer. Por exemplo, f de x igual a 8, f de x igual a 100. Então, a derivada de uma função constante, ela vai ser igual a zero, certo? E aí, exemplos. Calcule as derivadas a seguir. Qual a derivada da função f de x igual a 8? 8 é uma constante, então a derivada vai ser igual a zero. Qual a derivada da função f de x igual a 2 terços? 2 terços é uma constante, então a derivada dessa função constante vai ser igual a zero. Qual é a derivada da função f de x igual a menos 12? Menos 12 é uma função constante, então a derivada é igual a zero. Qual a derivada de f de x igual a 1 sobre 1 milhão? Então, toda vez que a função for uma função constante, a derivada dessa função será igual a zero. O próximo caso é a derivada da função potência. Quem lembra essa função potência que a gente estudou lá no começo da disciplina, certo? A minha função potência, se eu tenho n, um número inteiro positivo, a função f de x, onde x é elevado a n. Lembra que a base é a variável e o expoente é a constante, certo? Lembrando para não confundir com a função exponencial que a gente vai ver na próxima aula. Então, a derivada das funções potências, ela é da seguinte forma, tá? A potência n, ela desce para frente do x e a gente subtrai uma unidade da potência. É essa a derivada da função potência. Vamos ver alguns exemplos para a gente fixar, tá bom? Exemplo da letra A. Qual é a derivada da função quadrado? Então, olhando aqui a fórmula para a derivada da função potência, o expoente ele vem para frente da variável e o expoente atual agora fica n menos uma unidade. Então, como é isso? Vamos lá. A derivada f', sempre que for derivada, a gente vai colocar a linha, tá? Da função f de x igual a x quadrado. O expoente, ele vem para frente, ele desce, fica 2 vezes x e o n menos 1, no caso 2 menos 1. A gente subtrai uma unidade do expoente. 2 menos 1 vai ser igual a 1. Então, a derivada do x quadrado é igual a 2x. Com a prática de exercícios, de resoluções, vocês vão ver que tem certas derivadas que já é automático. Tipo, qual a derivada de x ao quadrado? É 2x. Qual a derivada de 3x
de x ao cubo, 3x². Então, sim, a gente vai começar a aprender de tanto fazer exercício e vai ter algumas derivadas que já vão sair automático na hora de resolver as questões. Vamos lá, aqui está a resolução, tá? Letra B, qual é a derivada da função 3x à quinta? Então, vamos lá, f' de x vai ser igual a o 3, que é o coeficiente já está na expressão, vezes o expoente desce, fica vezes 5, x, e a gente subtrai uma unidade do expoente. 5 menos 1. 5 menos 1 é igual a 4. Então, a derivada dessa função da letra B vai ficar 3 vezes 5 vai dar 15, x elevado a 4. Certo? E aqui os demais exemplos, né? Letra C, qual a derivada da função f de x igual a 2/3 de x ao cubo? Então, esse 3 do expoente, ele vem multiplicando aqui para frente, ele subtrai uma unidade. Tá aqui, tá? Então, a gente vem 2/3 vezes 3 de x, 3 menos 1. Que a gente diminui a unidade do expoente. Então, aqui a gente consegue simplificar, né? Tem um 3 multiplicando e dividindo aqui. Dessa forma, a gente tem que 2 vezes x². E por último, qual é a derivada dessa função aqui? Então, aqui quem é o expoente? Lembra quando a gente não tem um expoente, significa que existe um valor 1 aqui em cima no expoente, tá? Não precisa escrever esse valor 1. Então, como é que fica a derivada dessa função? f' de x. Então, desce o valor 1, não é isso? Vai ficar menos 4 vezes 1 vezes x elevado a 1 menos 1. Então, vai ficar menos 4 vezes 1 é igual a menos 4 vezes x elevado a 0. E todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, esse valor aqui vai ficar menos 4 vezes 1, que é igual a menos 4. Tá? Então, vejam que usar essas fórmulas já dadas da forma específica para cada função é bem mais prático que a gente aplicar aqui a definição, né? Imagina, aplicar o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x dividido por h para cada caso. Como é mais complexo e mais trabalhoso. E assim, não, usando essas fórmulas, ajuda muito mais o aluno na hora de resolver as questões. E a mesma regra da função potência para números inteiros positivos também vale para quando n é um número negativo ou quando ele é um número racional, tá? E aí, realmente, o expoente vai descer multiplicando aqui para a base e a gente vai subtrair uma unidade no expoente da mesma forma, tá bom? Então, por exemplo, aqui, quem é a derivada de f de x igual a x elevado a menos 3. Então, f de x é derivada, tá? Não esquece de colocar o linha. Isso aqui vai ser igual ao menos 3, ele desce para multiplicar com a base, vezes x elevado a menos 3, menos 1. Menos 3 com menos 1, regrinha dos sinais, vai dar menos 4, tá? Então, vai ficar menos 3x elevado a menos 4. E a gente sabe que quando a gente tem um expoente negativo, isso é equivalente a uma função, a uma fração, né? Lembram que quando eu tenho x elevado a menos 1, isso é equivalente a 1 sobre x, tá? Mesma coisa quando eu tenho x elevado a menos 3, isso aqui é equivalente a 1 sobre x ao cubo, certo? E a resolução tá aqui também, tá, gente? Bem bonitinho, tá?
Vamos lá, letra C. A letra B é bem parecida, tá? O menos 1 ele vai descer aqui para o expoente, ou para a base. Vamos clicar com o menos 7. Menos com menos vai dar mais 7. E aí no expoente vai ficar menos 1 com menos 1 vai dar menos 2. No caso de valores racionais, de fração, tá? Então, da mesma forma, o expoente ele vai descer multiplicando para a base e no expoente a gente vai subtrair uma unidade. Então, aqui, olha, eu tenho a derivada vai ser 4 vezes. E aí o expoente 3 sobre 2 desce para a base para multiplicar. E aqui no expoente agora fica 3 meios menos 1. E aí aqui a gente vai fazer regrinha de soma de fração, subtração de fração, tá bom? Aí multiplica, encontra o denominador em comum, divide, multiplica pelo de cima, pelo numerador, tá? Isso é regrinha de soma e subtração de frações, tá? Que a gente está aprendendo lá no ensino fundamental. Quem não está recordando muito, é bom dar uma revisada, certo? Eu só não vou explicar muito aqui para a gente não estender muito esse vídeo. Mas aqui é só você pesquisar, quem realmente está esquecida, soma e subtração de frações. E o resultado dessa derivada é dada por essa expressão aqui. Por último, nós temos aqui, olha, a derivada da raiz quadrada. E agora, como é essa derivada? E aí, outra expressão que a gente precisa relembrar é que a gente consegue representar a raiz quadrada como uma potência, tá? Quando eu tenho x, raiz de x, isso aqui é equivalente a x elevado a 1 meio. Lembram? Isso que a gente aprendeu lá no ensino fundamental. Que aqui o que está no denominador vai para fora da raiz e o que está no numerador fica dentro da raiz. Por exemplo, quando é a raiz cúbica de x ao quadrado. Se eu representar isso na forma de uma potência, como é que fica? A base é a variável x, o numerador é o valor que está dentro, na potência do x, dentro da radiação, e o denominador é o valor da radiação, da raiz quadrada, da raiz cúbica e assim por diante. Então, é isso que a gente vai fazer aqui na letra D. A gente vai transformar essa raiz na forma de uma potência. Então, eu sei que isso aqui vai ser igual a x elevado a 1 meio. E aí, agora a gente vai aplicar a regra da derivada para a função potência. Como é que vai ficar? Vamos lá. A derivada vai ser f' de x elevado a 1 meio. Então, esse 1 meio, ele vai descer para multiplicar na base 1 meio vezes x elevado a 1 meio menos 1. E isso aqui vai ser igual a gente vai fazer essa expressão aqui. Já está aqui a resposta, tá? Vamos lá. 1 meio menos 1. Então, aqui a gente faz essa conta. 1 meio fica 1 menos 2 meio, tá? E aí vai ficar com resposta menos 1 meio. A gente multiplica. Como é negativo, a gente pode fazer dessa forma aqui, colocar para o denominador, tá? E aí fica 1 meio de 1 sobre raiz de x. E a resposta final é raiz de x sobre 2x, porque aqui fez a racionalização. Mas poderia deixar assim também, tá? 1 sobre 2 raiz de x. Não tem problema. Próxima regrinha é a derivada de uma soma de funções, tá? Se eu tenho duas funções f, x e g de x, são funções que são diferenciáveis, ou seja, que possuem derivada, e eu tenho uma função hx, que é dada pela soma de duas funções. Então, a derivada dessa função é igual à soma das derivadas, tá? E aí, a regra da soma também pode ser estendida para um número maior de somas de funções, tá? Se eu tenho f mais g mais h funções sendo somadas, a derivada vai ser a derivada da soma dessas três funções, tá? De uma forma geral, podemos dizer que a derivada da soma de duas ou mais funções é a soma das derivadas dessas funções. Vamos ver um exemplo para fixar melhor.
No caso, quando a gente vai aplicar a regra da soma, o ponto-chave aqui para a gente identificar é conseguir enxergar na função quais são as funções que estão sendo somadas. Então, a gente não vai ser, quando for aplicar a soma de função, por exemplo, dada a função f de x igual a x, f e g de x igual a x quadrado, calcula a derivada da soma dessas duas funções. Não. É dada uma função e nessa função a gente vai ter que enxergar e encontrar aqui quais são as somas de funções que estão aplicadas numa mesma função aqui nesse caso. E aí sim é que a gente vai aplicar a regra da soma de funções. Então, observe que a função f de x é composta por outras funções. E aí, como é que a gente vai enxergar isso? A gente vai ter que entender que nessa função f de x eu tenho uma composição aqui de soma de várias funções, tá? Veja que eu sei que 3x à quarta é uma função, potência, 3x à quarta, certo? E aí, qual é a derivada da função potência? Desce o expoente para multiplicar com a base e o expoente a gente subtrai uma unidade. Então, a gente vai fazer isso para cada caso. Então, 3x à quarta é uma função, mais 2x quadrado é outra função, menos x mais 3. Então, menos x é uma função e mais 3 é outra função, tá? Então, a gente vai nomear cada função aqui que compõe a função f de x. Então, eu vou chamar de h de x a função 2x quadrado. E qual é a derivada da h de x? 2x quadrado. Vai ser h' de 2 vezes 2x de seu expoente. Perdão. Aí vai ficar 4x. E aí, próxima função. Vou chamar de i de x, que vai ser esse menos x aqui, tá? E aí, qual é a derivada dessa função? A função, outra regra, gente, que a gente vai aprender, é que quando a potência é igual a 1, tá? Então, se a potência do x é igual a 1, a derivada vai ser justamente o coeficiente, o valor que tem antes do x. Por exemplo, quase que não sai agora, mas vamos lá. Qual é f de x da função x? E aí, qual é a derivada dessa função? É uma potência, f' de x. Então, o expoente desce para frente para multiplicar com a base e a gente subtrai uma unidade do expoente que vai ficar 1 menos 1, x elevado a zero dá zero, então só vai ficar aqui o valor 1. Então, quando a gente tem só o valor x na função, a derivada é o coeficiente, é o valor que está na frente aqui do x. Outro exemplo, f de x igual a 5x. Qual é a derivada da função 5x? E aí, esse x, como o expoente vai morrer, e ele desce como 1, então a derivada dessa função f' vai ser o próprio 5, tá bom? Então, é o que aconteceu aqui, né? Ficou só o menos 1. E por último, qual é a derivada de uma constante? Igual a zero. Então, aí, para calcular a derivada de toda essa função composta aqui, f' de x, vai ser a soma das derivadas dada aqui, ó, f de x, g' de x, h' de x e i' de x, tá? Então, a derivada de cada um, com a derivada de 3x quadrado, é 12x ao cubo. A derivada de 2x quadrado, esse 2 multiplica aqui e subtrai 1, vai ficar 4x. Qual a derivada de menos x? 1. E qual a derivada da constante? 0. Então, isso vai começar a ser mais automático, tá? A gente não precisa fazer passo a passo. Eu tô fazendo passo a passo aqui para ficar mais compreensível, vamos dizer assim, tá? Mas você pode fazer direto. Se você já enxerga aqui da potência, você vai fazer a derivada de forma mais objetiva. Próxima regra, derivada de um produto de função. Se f de x e g de x são funções deriváveis em x, então o produto também será dado por essa expressão aqui. Então, vamos lá. Então, f' e g' de um produto vai ser a função f de x vezes a derivada da segunda função, mais a segunda função vezes a derivada da primeira. Então, de uma forma geral, pode dizer que a derivada do produto de duas funções é a primeira função vezes a derivada da segunda,
mais a segunda função vezes a derivada da primeira. Exemplo. Lembrando que eu deixei aqui, olha como é a expressão, tá? Para a gente não esquecer. Então, queremos determinar a derivada da função f de x é igual a x mais 4 menos 2x menos 3. Então, observem que a função f de x é composta por duas funções, pelo produto de duas funções, tá? Então, é o que eu falei anteriormente no caso de soma de função. Aqui a gente não vai pegar duas funções e multiplicar para encontrar a derivada. Não, a gente vai encontrar uma função que ela é composta por o produto de duas funções. A gente vai identificar e aí aplicar a fórmula. Então, se a gente olhar aqui, olha, esse x mais 4 é uma função e 2x menos 3 é outra função. E aí f de x é dada pelo produto da composição dessas duas funções. E aí eu vou chamar de g de x a função x mais 4 e h de x igual a 2x menos 3. E aí lembra que para a fórmula eu vou usar tanto a função normal como a derivada da função. Então a gente vai calcular já cada uma aqui. Então a minha função g de x igual a x mais 4. Qual é a derivada dessa função? Aqui já aplica também uma soma, né? Então já vai mais direto. Então aqui fica a derivada de x vai ser igual a 1 e a derivada da constante é igual a 0. Então a derivada da função g' de x é igual a 1. Para a função h de x, que é dada por 2x menos 3, qual é a derivada? Então, a derivada de 3 é 0. E a derivada de 2x, como o x não tem potência maior que 1, então o x some, vai ficar só o 2. Então, a derivada de 2x menos 3 é igual a 2, certo? E aí, como eu falei, vai ter aula de exercício. Quanto mais exercício você fizer, maior será a sua prática na hora de resolver questões com o produto de função para calcular a derivada. Então, vamos lá. Pela definição vista, temos que f' de x é dada por essa fórmula aqui. Então, vamos lá. É a derivada do produto, é dada pela função da segunda, vezes a derivada da primeira, e a derivada da primeira vez, mais a derivada da primeira vezes a segunda função. Então, vamos lá. Que é a primeira, x mais 4, a gente repete, vezes a derivada da segunda, que é a galinha de x igual a 2, mais a segunda função, que é 2x menos 3, vezes a derivada da primeira. A gente está substituindo aqui, olha, gente. Eu tenho essa fórmula. E aí, eu estou substituindo aqui, ó, os valores de g de x mais 4, e os valores das derivadas que a gente já calculou, tá? Só fiz substituir aqui, ó, esses valores pelo cálculo da função acima. E aqui a gente vai simplificar, né? Fazendo as continhas, a gente encontra o resultado que a derivada dessa função é dada por essa expressão aqui. Lembrando que a gente usou a regra do produto de funções. E a última regrinha da aula de hoje é a derivada de um quociente de funções. Se eu tenho duas funções, f de x e g de x, que são deriváveis, tá? E a função g de x é diferente de zero, que compõe o denominador, de modo que eu tenho agora uma função h de x, que ela é composta pela divisão de duas funções, ou seja, pelo quociente de funções, tá? Então, a derivada dessa função ela é dada por essa expressão aqui, tá? Observa que no numerador lembra um pouco a fórmula do produto de funções, o diferencial sinal aqui, né? Que agora é menos. E no denominador vai ser a função do denominador ao quadrado, tá? Então, essa é a fórmula para a gente calcular a derivada de uma função que é dada pela composição da divisão de duas funções. E aí, vamos finalizar com um exemplo para fixar um pouco a ideia dessa regrinha, tá? Então, tá aqui embaixo, só para deixar mais claro. A fórmula para calcular a derivada de um quociente de funções, que é dada pela derivada da função do numerador vezes o denominador, menos a derivada da função do denominador vezes a função do numerador dividido pela função do denominador ao quadrado. Então, vamos lá. Determinar a derivada f' da função abaixo. Qual é a função? hx igual a 3x menos 2 dividido por 4x. Então, observem que
Essa função h de x, ela é determinada pelo quociente de duas funções, né? Onde essa função aqui eu posso chamar de f de x, que é a função 3x menos 2, e a função do denominador eu vou chamar de g de x, que é igual a 4x. Ok? Então, a gente vai calcular a derivada da f de x, da g de x, e depois só aplicar na fórmula da definição do quociente de funções, tá bom? E aí, vamos lá. Qual é a derivada da função 3x menos 2? É igual a 3, concordam? O 2 é uma constante, vai ser igual a 0, e a derivada de 3x é igual a 3. E qual é a derivada de 4x? É igual a 4. Então, a derivada dessas funções potências são mais tranquilas, né? Já sai de forma mais rápida. Então, calculou aqui embaixo, ó, a derivada da f de x, d igual a 3, e a derivada de g de x igual a 4. Então, já temos o valor aqui, olhando para a fórmula. Eu já tenho esse valor aqui, f' de x, que é igual a 3. A expressão g de x, a gente já tem aqui, que é dada por 4x, menos a derivada do g' de x, que é 4, e a função f de x, que é 3x menos 2. Então, a gente vai substituir aqui nessa fórmula. Dividido por g de x ao quadrado. G de x é 4x, então vai ficar 4x ao quadrado. Então, substituindo nessa expressão aqui, nessa fórmula, a gente tem toda essa equação aqui, tá? E aí, vamos multiplicar, né? 3 vezes 4 dá 12x, 4 vezes 3, menos 4 vezes 3x dá menos 12x, menos 4 vezes menos 2 dá menos 8, mais 8, dividido por 16x quadrado, colocando aqui, né, cortando, cadê? 12x com esse menos 12x, fica 8 dividido por 16x quadrado, simplificando, a gente tem a resposta para essa derivada da questão. Então é isso, gente, que a gente viu na aula de hoje. É claro que veio muita informação, assim, de uma vez só. Mas observem que é bem mais fácil a gente aplicar essas fórmulas do que a gente tentar calcular a derivada pela definição do limite, lá no começo da aula, né? Mas não se preocupe, que a gente vai resolver muito exercício nas aulas de exercício, vai ter a lista. Então, quanto mais exercício a gente trabalhar, a gente resolver, melhor vai ficar a compreensão do conteúdo.